Oi, Psis! Sejam bem-vindas a mais um episódio do Nós Entre Psis, um lugar de conexão, segurança e vínculo entre psicólogos. Hoje temos mais um episódio do nosso quadro Conectando Nós, com um episódio para lá de especial. Nele falaremos sobre os nós das técnicas vivenciais. Vocês que estão aqui nos ouvindo provavelmente já ouviu falar das técnicas vivenciais ou até mesmo elas fazem parte aí da sua prática clínica. Caso seja um assunto novo para vocês, fiquem aqui conosco, que temos a honra de receber um convidado expert no assunto e vai explicar tudo sobre isso. É isso, Psis. Hoje estaremos mergulhando de cabeça no mundo das técnicas vivenciais, como a Chay falou. Nesse bate-papo, nós vamos explorar os objetivos de utilizá-las, quando e como, quais são as maiores dificuldades quando pensamos nessas técnicas e quais os benefícios dessa ferramenta. E quem melhor para nos guiar nessa jornada do que o querido Rodrigo Trapp, psicólogo, supervisor, escritor e professor de pós-graduação, mestre e doutorando em psicologia clínica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É especialista também em terapia cognitivo-comportamental pelo Centro Universitário Celso Lisboa. Tem formação avançada em terapia do esquema individual e terapia do esquema em grupos pelo Esquema Therapy Institute Midwest, Indianápolis. É ele, né? Tá com a gente aqui, obrigada. Bom, Oi, gente, obrigado. como já falamos também algumas vezes, a terapia do esquema é uma abordagem psicoterápica, né, altamente eficaz, que concentra na identificação e transformação de padrões de pensamentos, emoções, comportamentos disfuncionais, que são chamados de esquemas emocionais. As técnicas vivenciais, que é o tema que o Rodrigo compartilhará aqui com a gente hoje, né, são um componente fundamental para essa terapia, permitindo que os indivíduos acessem e reformulem as experiências profundamente enraizadas e refletem nos seus problemas emocionais e relacionais na vida adulta. Rodrigo, querido, seja muito bem-vindo ao nós. Muito obrigada por dispor do seu tempo, de todo o seu conhecimento, por estar aqui com a gente, dividir isso com a gente. Nós aqui, todo mundo que está em casa nos ouvindo, né? A gente agradece muito, a gente está muito feliz de ter você aqui, né? Então, muito obrigada. E antes da gente começar, eu queria pedir para você dividir um pouquinho como é que você chegou, né, sobre a sua história, como você chegou na psicologia, como você chegou na TE, como você foi se tornando esse expert em técnicas vivenciais, que deixa a gente com um pouco de medinho. Então, fala um pouquinho para a gente disso tudo. Ai, gente, primeiro de tudo, só agradecer muito, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, falar um pouquinho, né, enfim, temas que fazem tão parte da minha vida, assim, da minha carreira também. Então, agradeço demais o convite, prazer estar aqui com vocês hoje. E eu sempre brinco, Fê, que assim, a minha história com a psicologia ela não é muito romântica, assim, no início, pelo menos na chegada até ela foi mais uma coisa de necessidade e até bem sofrida, assim, porque eu trabalhava com TI, né, eu tinha iniciado uma faculdade de sistemas de informação e trabalhava na Dell, né, enfim, com programação, computação, enfim. E foi um período muito difícil, assim, de muita ansiedade, de princípios de crise de ansiedade, de burnout, de estresse, e, enfim, foi se desenrolando por um tempo, ao longo de alguns meses, de um ano, até que chegou um momento em que realmente não dava mais, assim, eu não conseguia mais estar lá, eu não conseguia mais pisar na empresa, né? Aquela ideia de sair de um lugar às 5 da tarde e ter que estar de novo às 8 da manhã, eu já saía de lá ansioso, né? Enfim, por uma série de questões. E aí eu resolvi sair, né? Largar o curso, largar o trabalho e meio que começar de novo, assim. E aí, nesse começar de novo, que veio uma ideia que era enfim, era também uma das possibilidades que, né, quando eu
fui entrar na faculdade, eu considerava. Fui conversar com algumas pessoas, com alguns colegas, com, enfim, pessoas que já eram formadas, amigos de amigos, e aí me pareceu um bom caminho, mas foi no início mais uma coisa assim de, ai, sabe, deixa eu pegar minha segunda opção aqui só para sair do que eu estava fazendo. E o amor pela psicologia mesmo veio quando eu descobri a clínica, aí, né, nos primeiros estágios, lá pelo terceiro ano de faculdade, de graduação. Aí sim, né? Foi uma coisa de comecei a fazer estágio já com vivências quase sem querer, porque eu fiz estágio em psicodrama, então que a gente já trabalha muito, né? Algumas coisas que a gente trabalha de forma muito similar em terapia do esquema. E ali sim veio o meu amor pela psicologia mesmo, né? E a terapia do esquema veio daí sim de uma forma muito natural. É, eu estudei numa universidade muito psicanalítica, né? Federal do Rio Grande do Sul é muito forte na psicanálise, então a gente tem praticamente só psicanálise. Mas quando eu concluí a graduação e iniciei o mestrado, eu fiquei responsável por participar, por dar junto com uma professora uma disciplina de psicopatologia. E uma das ideias que a gente construiu, que a gente teve nessa época, foi, depois que os alunos vissem a parte teórica, a gente chamar algumas pessoas que trabalhassem com algumas abordagens, e a forma de aquela abordagem enxergar a psicopatologia. E nisso, sei lá de onde, veio um convidado, que aí foi convidado dessa professora, eu não conhecia ele, falar sobre a terapia do esquema. E aí sim, né? Aí foi aquela coisa meio de amor à primeira vista, assim, de, não, peraí, como assim, né? Como assim tem isso também, algo que a gente, enfim, nunca tinha ouvido falar na universidade durante a graduação. E aí eu logo fui atrás, aí encontrei o famoso livro branco, né? E fui fazer minha primeira formação há uns bons anos atrás, 2015, eu acho. E aí foi, né? Aí aquela coisa que passou realmente a fazer parte da minha vida, basicamente 24 horas por dia, com amor, com o carinho que eu tenho pela psicologia, pela clínica e pela terapia do esquema. Foi nesse momento que aconteceu, assim. Então, eu agradeço muito, inclusive, essa empresa, né? Eu agradeço muito a esse momento, porque foi a partir disso que, de alguma forma, aí sim, né? Tirando adulto saudável de algum lugar, eu resolvi recomeçar e acho que fiz uma boa escolha, assim, foi por um bom motivo. Com certeza. E que Sem dúvida. engraçado, né? Pensar um psicólogo, o pouquinho que eu conheço ali, o Rodrigo acompanha, tão afetivo e tudo, dentro de uma empresa trabalhando com TI. Máquina. Máquinas. Exatamente, exatamente. Que bom, né? Que teve essa reviravolta e que a gente tem você aqui agora também, quanto terapeuta. Ai, Agradecemos à empresa. né? Muito grato à É. empresa também. E até é, Legal. né? Eu acho que todo mundo é uma Aham. fala muito comum, né? Das pessoas quando eu comecei, quando eu olhei assim, alguém falou sobre nossa, de cara eu me apaixonei. É. A maioria, né, Fer? A Várias maioria falou pessoas têm isso. essa percepção mesmo, tem essa vivência. A E eu maioria. acho que as pessoas, quando falam sobre a terapia do esquema, transmitem um pouco isso, sabe? Esse amor, né, pela teoria, enfim, pela abordagem, e contagia um pouco, né? A gente brinca na coisa do trazer as pessoas para esse lado da força, né? A gente vai falando, dando aula, às vezes, falando em algum lugar, e as pessoas, eu acho que muito por isso também. Claro que acho que a teoria em si, ela é muito bonita, né? E ela faz muito sentido e ela encanta, acho que por si só. Mas também isso, né? Ouvir. Tem muita gente que, quando fala da terapia do esquema, consegue carregar esse amor pela abordagem junto na fala, né? Junto nas palestras, nas aulas. Eu acho que isso vai arrecadando mais pessoas, assim, por onde passa também por isso, né? Acho que é muito fácil comunicar o amor pela TE, assim, né? Uhum. É. Sim, sim, sim. Rodrigo, Contagia. para Contagia. para ficar um pouquinho didático aqui, né, para quem está vendo a gente, escutando a gente, o que são as técnicas vivenciais aí dentro da terapia do esquema?
Terapia do esquema. Boa, Chay. As técnicas vivenciais, basicamente, elas são, né, a gente chama de técnicas vivenciais ou técnicas experienciais. É um dos pilares da TE que basicamente vai focar justamente na ideia de a gente poder vivenciar algumas coisas, né? A gente fala um pouquinho depois, vivenciar ou experienciar algumas coisas dentro da sessão. Poder vivenciar ou reviver, né? Revivenciar cenas, situações, diálogos que eliciem emoções, né? Que ativem aquele paciente emocionalmente dentro da sessão. Né? A gente pode usar essas técnicas, né? Esse conjunto de técnicas para ativar esquemas, por exemplo, né? A gente sabe que quando um esquema se ativa, vem toda uma carga emocional junto, né? E é isso que a gente quer, é por isso que a gente quer ativar o esquema, né? Não só, enfim, deixar a pessoa ativada ali, a gente quer que essa emoção surja ali. A gente pode usar as técnicas vivenciais para ativar modos do paciente, né? Partes específicas do self que a gente quer que possam estar presentes ali com a gente na sessão, porque a gente tem algo a fazer com isso também, né? A TE vai trabalhar nessa ideia de que, bom, existem necessidades emocionais básicas que todas as crianças, todo mundo precisa que sejam atendidos para um desenvolvimento saudável, que quando não acontece o atendimento dessas necessidades, surgem os esquemas. E os esquemas e os modos seriam os responsáveis, hoje na vida adulta, pelas patologias, né? Pelos sintomas, pelos quadros, pelos transtornos mentais, enfim. Então, o que a gente precisa fazer, um dos pilares da TE, vai nos mostrar que a gente precisa ativar essas mesmas emoções lá de trás que não foram processadas da forma mais correta, da forma mais saudável, né? Uma criança que sente medo, ela precisa ser protegida, ela precisa se sentir segura. Se lá atrás ela sentiu medo e esse medo só levava a mais medo ou levava à punição, isso existe a probabilidade disso ser responsável por gerar um ou mais esquemas que depois vão se manifestar na vida adulta. A gente quer voltar lá, trazer a pessoa de novo para essa cena, que ela possa reviver essa cena, reativar esse medo para que a gente possa fornecer por meio da reparentalização limitada, né, fornecer o que a gente chama de uma experiência emocional corretiva. Eu preciso que aquele medo esteja ativo para eu fornecer uma experiência de segurança para aquele paciente, para aquela criança, né, para que ela possa se sentir segura e processar aquele medo da forma correta. Então, basicamente, o vivencial é por isso, né? A gente precisa que o paciente vivencie de novo situações, cenas, mas principalmente emoções, para que ela possa receber, que ela possa ter aquela necessidade atendida de forma correta, de forma corretiva, inclusive, né? Hum, Então, Rô, fala pra gente quais são, que técnicas são essas, né? Quais Uhum. técnicas estão dentro das técnicas vivenciais? Ótimo. Basicamente, qualquer técnica que a gente utilize com esse propósito, né, de ativação e reprocessamento, a gente poderia chamar de uma técnica vivencial. Mas, basicamente, a gente vai falar, né, a terapia do esquema vai falar muito de dois grandes recursos, dois grandes guarda-chuvas de técnicas, assim, que é o trabalho com imagens mentais, né? E o trabalho com as cadeiras, que a gente tem daí dentro de cada uma dessas possibilidades, inúmeras técnicas com inúmeros objetivos diferentes ali. Mas, por exemplo, uma técnica que às vezes a gente usa bastante e que também é uma técnica vivencial é a da carta, né? Escrever uma carta para alguém, escrever uma carta, pode ser, né, para os pais, para as mães, ou escrever uma carta para algum dos meus lados, inclusive, né, é algo que eu estou fazendo ali também com o propósito de me conectar emocionalmente com algo e de trazer um reprocessamento daquilo, seja na sessão, seja sozinho em casa e depois levar para a sessão. Mas normalmente quando a gente fala de técnicas vivenciais, a gente está falando de 90% a gente vai acabar falando de imagens, né, imagens mentais e do trabalho com cadeiras, assim. e que são Muito técnicas bom. muito Agora, difíceis e fortes, né? O quê? São técnicas muito difíceis, acho que para os dois lados, assim, né? Tanto para o paciente
E quanto para o Quanto terapeuta terapeuta. entrar, né? E Hum. fortes, muito fortes. É, eu acho, disse assim, que eu vou falando qualquer coisa, né? Se for de Uhum. repente, um pedacinho de uma outra pergunta, vocês me avisam. Mas a gente tem várias possibilidades, né? Por exemplo, dentro do trabalho com imagens mentais, que eu sempre achei que fosse meio consenso, assim, que era o mais, que o pessoal mais tem receio, mas depois eu fui vendo que não, às vezes a cadeira parece mais assustadora, mais difícil até que a Eu imagem para alguns particularmente terapeutas. acho também a cadeira mais difícil. Também, Letícia, a Uhum, cadeira. uhum. Sim. Sim. Eu acho que é até legal de pensar um pouco por quê, né? Que tanto nas imagens, para algumas Uhum, pessoas, quanto nas uhum. cadeiras, pode parecer mais assustador até. Sim. Mas a gente tem várias formas de fazer, né? Assim, com o paciente, a gente normalmente vai, claro, direcionando muito para o que é necessário no processo terapêutico, mas, por exemplo, a gente muitas vezes, na maioria delas, eu particularmente, começo com alguma técnica de imagem que não seja tão ativadora quanto algumas que a gente vai fazer depois. Então, a gente pode usar as imagens, por exemplo, para ativar sentimentos bons também. As imagens que a gente fala de criança feliz, por exemplo, né? Eu estou me conectando com emoções, mas com emoções positivas, né? Estou me conectando ali com algo mais feliz, mais espontâneo, para que o paciente pegue a ideia do que é o trabalho com imagens também, possa fazer uma primeira vez, se experimentar técnicas para regulação emocional, né? O lugar seguro. A gente pode depois até fazer juntos, de repente, alguma, né? O lugar seguro, a bolha de segurança, a técnica da mochila. São técnicas que a gente vai usar também, quase como um outro lado, né? Quando eu estiver muito ativado e não for o momento de reprocessar isso, né? Por exemplo, estou sozinho, não estou em sessão, eu posso tentar desativar, ou posso tentar buscar a sensação de segurança que a gente falou lá atrás com uma técnica de imagem, né? Voltar para o meu lugar seguro, me visualizar em um lugar que é mais tranquilo, onde eu me sinta seguro. Então, essas técnicas, elas podem ser usadas no início da terapia com os pacientes para que eles possam ir se acostumando com a ideia da técnica, mas eu também sugiro que muitas vezes os terapeutas comecem por aí, sabe? Vai se experimentar na técnica vivencial, na técnica de imagem, começa fazendo lugar seguro com todos os teus pacientes, né? Ensinando o lugar seguro para eles, ensinando a bolha de segurança, ou fazendo essas imagens, né? Quando eu falei da criança feliz, que a criança do paciente se visualize numa fábrica de sorvete, numa loja de sorvete, numa loja de brinquedo, num parque, com uma fantasia que ela gosta, né? Coisas que tragam sensações boas. A gente pode começar a se experimentar como terapeuta também em algo mais simples, entre aspas, né? Não que seja simples, mas que eu tô ali com menos passos, talvez, né? Tem menos passos no roteiro e é menos ativador para o paciente. Então, acho que pode ser um bom caminho também de experimentação, né? Sem dúvidas, até para que ele possa se familiarizando com isso, porque Isso. acho que não é tão comum a gente falar sobre técnicas vivenciais, experienciais, como algo natural dentro da terapia, né? Não sei, essa é a minha visão, não sei se as meninas também concordam com isso. Sim. Eu acho que as técnicas vivenciais, elas não são muito faladas, né? Mais na TE mesmo, psicodrama, mas parece que o Rodrigo nasceu fazendo isso, né? O caminho Tem, para tem. perder o medo é esse, é começar devagarzinho, é experimentando, não tem outra forma, né, Rodrigo? Eu acho que é isso Tem. mesmo. Começa devagarzinho e começa sendo compassivo contigo mesmo também. É uma coisa nova que tu tá aprendendo, né? Que tu vai começar a fazer, que tu vai incluir no teu repertório, né? E no tratamento. É importantíssimo, né? Quando a gente fala, eu sempre falo também que assim, o nosso paciente merece que a gente faça esse trabalho, essa parte do trabalho também, quando ele tá, né? Quando a gente tá trabalhando com terapia do esquema porque ele é muito poderoso, assim, também, tem uma potência muito grande, né? E eu acho que um dos melhores jeitos, gente, assim, de poder praticar, claro que nem sempre vai ser possível, então por isso, né, começar devagarinho, ser compassivo, tirar essas vozes críticas que às vezes vêm e dizem que não foi perfeito, ou que não era para ter sido assim, desse jeito ou daquele outro, mas também de praticar com grupos, né? Grupos de pares.
fazer uma supervisão entre colegas mesmo. Pode ser, claro, com um supervisor também, mas se não der, entre colegas, junta dois, três e faz, né? Faz, cria roleplay, inventa, pega cena de paciente, vê o que que deu certo, o que que não deu. Eu já deixo uma recomendação de livro, talvez também, assim, infelizmente só em inglês por enquanto, né? Espero muito que, tem muita coisa sendo traduzida, espero muito que esse seja um deles também, mas saiu um livro chamado Deliberate Practice, em terapia do esquema, que basicamente é essa ideia de pegar micro pedacinhos de um trabalho vivencial ou de reparentalização, micro partezinhas e treinar em duplas, né? Então ele dá ali mini roteiros, ó, vamos tentar reparentalizar ali numa imagem o esquema de abandono. E aí duas ou três frasezinhas para tu tentar fazer isso, para tudo, volta, e aí, como é que tu te sentiu? Deu certo? Não deu? Vamos de novo, né? Essas coisas fazer num grupinho de colegas, eu acho que talvez seja a melhor forma de poder aprender na prática, né? Fazer essa transição entre o livro, né? O que está no livro, e eu tirar as minhas dúvidas e me experimentar na prática mesmo, assim. Eu acho. Fico pensando que. Pode falar, Chay. Não, eu acho incrível que foi uma das perguntas que a Fer ela queria fazer nos bastidores. Eu falei, não faça essa pergunta, né, do tipo para todo mundo escutar. E que ela, né, perguntou se o Rodrigo tinha medo. E eu acho que esse, né, teve medo no início. Algum dia ele teve medo, né? Se ela não Se algum dia ele teve medo, medo. né? E eu acho que e o Rodrigo acabou falando agora sobre uma questão que eu acho o quanto ela tá, né? Esse peso que a gente coloca em nós mesmos, né? Essas vozes que a gente dá esse peso para essas vozes em relação à nossa prática, ao nosso desempenho. E aí eu lembrei de uma coisa dentro da minha prática clínica, eu falei, cara, olha isso, que louco. Eu lembro que eu estou iniciando na TE, né? Então, eu estou terminando uma formação, tipo, eu me sinto uma bebezinha engateando de que eu não sei nada, né? Tipo, não sei Olha nada, só. né? Vamos lá. Então, essa é a Hum, percepção, essa é a sensação. E então, eu acabo colocando esse peso nas técnicas vivenciais do tipo. Nossa, eu acho que eu não estou pronta, acho que eu não estou preparada, não vai dar certo, não sei o suficiente, preciso estudar mais, é mais um livro, é mais um, é sempre é mais um. E aí eu parei, enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa. Eu estou há 10 anos na clínica. E com a TCC, né, eu lembro que muitas vezes com a TCC, há uns 8 anos atrás, então eu estava aí recém-formada, com 2, 3 anos, eu fiz várias técnicas da cadeira vazia com pacientes meus, e eu lembro até hoje uma paciente que me marcou assim, que foi muito profundo. Eu justamente fiz a técnica da cadeira vazia, do falecimento, o pai tinha falecido. Foi uma coisa assim, eu tenho guardado esse momento na minha memória. Foi muito significativo para ela, para o processo dela. E foi uma coisa assim que eu precisei. Eu lembro que a hora que a paciente foi embora, por sorte, né? A gente não tinha essa orientação. Por sorte, eu não tinha o paciente logo em seguida. Eu lembro que eu fiquei na minha poltrona, assim, a sala tinha um vidro todo enorme. Eu fiquei assim na minha poltrona olhando pro nada. E ali, eu comigo mesma, eu fiquei muito intensa emocionalmente. hum. E, cara, eu fiz. Então, agora porque agora eu estou aprofundando, eu estou estudando a TE e eu não tenho condições, eu não tenho capacidade, o peso que você acabou Eu de não falar. posso errar, né? Não posso errar, o peso que a gente acaba dando para as vozes, né? Incrível isso. Eu acabei de me lembrar de um negócio desse. E é muito legal tu trazer isso, Chay, porque é isso, né? E na TE a gente vai falar muito mesmo nisso, né? Dar esse nome, essas vozes críticas, né? Um dos nossos lados, uma dessas partes que a gente tem do nosso self e que são muito assim, né? Ou elas são muito demandantes, então
eu preciso saber mais, eu preciso estudar mais, eu preciso dar conta de mais coisa, eu preciso de mais uma formação, mais um curso, porque eu não sou bom o suficiente ainda, porque eu não tenho condições. E vai, né? Só que o grande problema é que essa voz, a gente nunca consegue atender ela. Porque aí eu faço mais um curso, a voz está ali, né? E ela permanece, ela é um disco quebrado. Eu faço mais um curso, eu leio mais um livro, eu tenho mais um ano de prática, mas a voz está ali repetindo a mesma coisa. Ainda não está bom o suficiente, tu ainda não é capaz, tu ainda não tem como atender essa demanda, né? Ou ela é uma voz que a gente vai falar da voz punitiva, que aí ela é uma voz, não sei se é pior, não tem acho que esse julgamento de melhor pior, mas ela é uma voz muito cruel. Ela simplesmente diz que tu não tem, assim, tu não tem valor, né? Tu não tem valor como terapeuta, isso aí nunca vai ser para ti. E usa rótulos, né? Xingamentos, assim. Então, é ridículo tu pensar que um dia tu vai ser capaz de fazer isso, né? Tu é um ridículo, tu é um péssimo terapeuta, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro. São uma voz que meio que detona a gente, assim. E nessa parte específica dos terapeutas utilizarem as técnicas vivenciais, é muito comum de uma dessas vozes, que aí tem a ver com os esquemas também, né? Com quais são os nossos esqueminhas que estão ali por trás, mas com essas vozes terem um papel muito, assim, presente, muito intenso nessa insegurança, né? Porque eu vou estragar tudo, eu não vou saber conduzir, eu vou deixar o paciente pior, o tempo todo nos colocando para baixo, né? E é muito legal tu trazer esse olhar, né, de que são coisas que às vezes a gente já fez, já faz, ou às vezes a gente faz coisas que demandam muito mais, super tranquilo, mas tem né, as técnicas, essa parte da vivência fica esse quase como se fosse um gatilho para essas vozes, assim, muita gente, né? É Uhum. importante olhar para isso, até inclusive isso, né? Por que que eu não faço? Por que que eu tô com esse paciente e não consigo fazer técnica vivencial? Gente, Uhum. muitas vezes, né? A maioria, arrisco dizer, é por causa dessas vozes, né? E aí entender a origem dessas vozes, entender o impacto que elas têm e entender o fato de que elas me mantêm nesse funcionamento, né? Me mantêm, por exemplo, distantes de conseguir fazer algumas coisas na minha prática que seriam maravilhosas para mim, para o meu paciente. Isso existe, né? Bem, bem forte, assim. Sim, sim. Ô, Que bom Rodrigo, a sabe gente que poder você estar falando falando. disso, né? Ai, Duda, desculpa, pode falar. Pode falar. Não, só ia fazer um Não, é que o comentário. Rodrigo falando agora, né, a Chay falando, me traz muito da minha prática, que eu tinha muito medo mesmo das técnicas, porque eu falava, meu, é realmente, né? E se esse paciente entra nesse lugar e eu não consigo tirar ele de lá, né? E Uhum. uma coisa que me ajudou muito foi passar pela técnica quanto paciente, né? Vivenciar essa técnica quanto Maravilha. paciente. Porque aí parece que destravou, né? Aquele monstro, ele virou um gatinho ali menor, fala, isso aqui eu consigo lidar. Então, acho que foi um passo ali para mim muito importante estar ali quanto paciente, passar pela experiência, imaginar aonde esse paciente pode chegar, né? Pela minha própria vivência mesmo ali. Então, isso me ajudou muito a olhar para a técnica sem tanto medo e acho, familiarizar um pouquinho melhor com ela, né? Que a gente passa a acreditar mais ainda, assim, na Perfeito. técnica depois É de isso passar mesmo. por ela também, Eu né? acho que tinha realmente essa visãozinha ali, acho que só voltar ali, lembrar daquilo não vai ser Uhum. tão reparentalizador assim. E a hora que eu saí, eu falei, meu Deus do céu, então agora eu preciso fazer isso com todo mundo. Porque foi tão É. mágico, assim, e aí vai destravando mesmo. Então, acho que pode ser um caminho também, além de toda, né, teoria, prática que a gente pode ter com parceiros ali, colegas, também poder vivenciar quanto paciente pode ser um caminho interessante. E acho que uma coisa que complementa bem, que pode ajudar, inclusive, né, contra essas vozes, é deixar a gente mais seguro quando for se aventurar, é que a gente tem
além de ter um objetivo muito claro, né? E que isso é importante, acho que é essa a ideia, né? Essa é uma das ideias. A gente tem um objetivo com um trabalho de imagem, por exemplo, né? Meu paciente, sei lá, vou pegar aqui, ele tem um esquemão de fracasso, né? Então, um esquema de fracasso super presente, o tempo todo se comparando, se achando pior que os outros, que não tem condições ou capacidade disso, daquilo, daquele outro. A ideia é a gente, né, uma das possibilidades, e talvez a mais tradicional, assim, do trabalho de imagem, é tentar entender, aliás, mais do que entender, né, é sentir a origem disso, né? De onde veio, porque se eu tenho um esquema de fracasso, até vai nos dizer que necessidades básicas, né, necessidades emocionais básicas relacionadas ao meu senso de competência não foram atendidas, né? Então, lá atrás algo aconteceu nas minhas relações onde eu não senti que eu era competente o suficiente, né? Então, cuidadores muito críticos, né? Cuidadores que nunca viam nada de bom no que eu fazia, que nunca elogiavam por nada, mas que sempre estavam ali presentes para criticar, para dizer o quanto os outros eram melhores. Às vezes não era nenhuma crítica direta comigo, né? Mas só falava dos outros e os outros eram sempre tão bons e sobre mim nunca vinha nada, né? A ideia com o trabalho de imagens pode ser muito a ideia de voltar, né? Pedir para o paciente fechar os olhos, voltar, deixar a mente bem solta até o momento da infância onde ele teve essa sensação. Ele pode chegar ativado na sessão, né? De novo, Rodrigo, de novo, não faço nada certo, estraguei tudo de novo, estudei e não consegui passar na prova. Olha como não tem nada a ver com isso aí que tu fica falando de esquema, isso é verdade, isso é fato. Eu sou incompetente mesmo, né? Ele já tá com aquele esquema ativado. A gente vai simplesmente linkar essas coisas, né? Pedir para ele fechar os olhos, voltar lá atrás, em algum momento da infância onde ele teve essa mesma sensação. E aí a gente vai voltar, vai entrar na cena, o terapeuta pode entrar na cena para proporcionar uma experiência diferente. Aí, juntando com o que tu estava falando, Letícia, a gente tem uma bússola maravilhosa que é a própria criança do paciente. O nosso objetivo é reparentalizar essa criança, é que ela saia dessa cena sentindo algo diferente e saudável, né? Diferente do que ela sentiu na cena real lá de infância. E a gente pode sempre perguntar: como é que tu tá te sentindo? Acho que essas duas perguntas valem como regra de ouro, assim. Como tu tá te sentindo e do que tu precisa agora? E eu vou guiando a imagem a partir disso. Como é que tu tá te sentindo? Tô ansioso, eu tô angustiado. O que que a gente pode fazer? Do que tu tá precisando para cuidar dessa sensação de angústia, né? E aí segue. Então tá, então te imagina que a gente tá juntos, que eu tô sentadinho do teu lado e a gente tá ali estudando e eu tô te elogiando, dizendo, caramba, parabéns, eu tenho muito orgulho de ti. Tenho muito orgulho de tudo que tu conquistou até aqui, né? Ou da prova que tu fez, ou do cuidado que tu tem com os teus cachorrinhos, sei lá, o que for, onde foi parar essa imagem, né? Mas eu vou ir perguntando como é que tu tá te sentindo agora. Quando o paciente disser, eu tô bem, ou eu tô me sentindo capaz, ou no caso do abandono, eu tô me sentindo seguro, né? No caso do abuso, eu tô me sentindo protegido, ali ele teve a necessidade atendida, e ali a gente pode seguir, inclusive, para reforçar isso. Então, vamos fazer alguma coisa agora que te deixe ainda melhor, né? Que te faça sentir ainda melhor, reforçar isso, e aí encerra a imagem e deu. Essas duas perguntinhas vão levar a gente sempre na direção certa. Do que tu precisa agora e como é que tu tá te sentindo? Então, qualquer tipo de dúvida que a gente tenha, né? O que que eu faço agora? Peraí, deixa eu ver como é que essa criança está se sentindo. Ah, tá sentindo isso? O que que tu precisa para a gente cuidar disso? Então, acho que pode ajudar quando vem essa ideia de eu não sei fazer, sabe? Tu sabe cuidar. Acho que esse é o ponto de partida também, né? O terapeuta sabe cuidar, tu sabe cuidar dos teus pacientes, tu sabe cuidar das pessoas que tu ama. É só isso o que tu vai fazer lá. E tu ainda pode perguntar como é que aquela criança precisa ser cuidada. E é isso que tu vai fazer por ela, né? Então, acho que isso pode ajudar também a diminuir esse monstro, como tu falou, né? Tudo acaba se resumindo, entre aspas, a isso, né? A cuidar de quem a gente gosta ou cuidar de quem precisa de cuidado naquele momento ali.
Eu quero que o Rodrigo reparentaliza todas as minhas crianças, todas as minhas situações da A gente minha vai criança fazer uma cura delas, lá né? de trás. Vamos lá, começando agora. Cena número 1. Vamos lá. Quase fechando o olho aqui e seguindo, E né? imaginando. Ó, Mas, gente, é isso, né? Não tem como gente, não se apaixonar mesmo por isso, porque eu acho que é o que todo mundo realmente precisa em algum momento da vida, ou em todos, ter cuidado, né? De qualquer forma. É E eu isso. pensei aqui agora que ele já está nos reparentalizando, né? Ele já está fazendo isso Com por todas certeza. nós. Tirando Então, tá essas ótimo. vozinhas aí aos pouquinhos. É, Com quem está escutando. exato, exato. não, eu quero É... todas as cenas da minha criança agora. Ô, Rodrigo, Rodrigo, achei. pode falar, Duda. Pode falar, Fê. Não, eu ia Ah, falar sobre a importância da relação terapêutica nesse processo das técnicas vivenciais, né? Porque essa relação de segurança, de acolhimento, ela é muito importante, né? E até frisa muito nessa relação terapêutica. Muito. A relação terapêutica na TE, ela é um dos pilares também, né, a gente vai basear muito, né, nessa ideia do cognitivo, emocional e comportamental. E o quarto pilar de cura, né, é a relação terapêutica, porque é por meio da relação que a reparentalização acontece, né? Eu vou fazer isso também com as técnicas vivenciais, mas para que tenha o efeito que eu espero na técnica vivencial, a relação tem que ser segura, né? Tem que existir um vínculo ali, o paciente tem que se sentir seguro e sentir que vai ser cuidado por aquela pessoa que está ali. Mas também tem um outro nível, né? Que é no próprio dia a dia da relação, seja na sessão, seja muitas vezes fora dela, com alguns pacientes, principalmente pacientes com alguns transtornos mais graves, né? A reparentalização se dá também aí. Então, pegando de novo alguns esquemas de exemplo, é, o esquema de abandono, eu vou ser um terapeuta que vou ah, estar naquela relação de um jeito oposto ao que normalmente as pessoas estavam para aquele paciente, né? Se ela tem um esquema de abandono, de alguma forma ou de outra, na história dela, ela teve pessoas ou muito ausentes, ou muito instáveis, imprevisíveis, né? Uma hora eu podia contar, outra hora não, ou perdas repentinas, coisas assim. Eu, como terapeuta daquele paciente, vou buscar de todas as formas possíveis, dentro dos limites, né, éticos de uma relação terapêutica, mas vou buscar de todas as formas ser um pouquinho do antídoto disso, né? Então, eu vou ser uma pessoa previsível, vou ser uma pessoa estável, eu vou ser uma pessoa que, quando eu vou sair de férias com aquele paciente, eu vou ter um cuidado de começar talvez a trabalhar um pouco antes isso, vou deixar um certo, né, nível de contato que a gente pode ter, dependendo ainda, mesmo que eu esteja nas minhas férias, claro que isso vai do limite do terapeuta também, ou deixar uma pessoa, né, um colega responsável ali por isso, apresentar essas pessoas e para ter esse cuidado. Eu vou tentar não remarcar tanto as sessões com esse paciente, né, para ter essa previsibilidade. Toda segunda às 9 da manhã eu vou estar aqui para ti, né? Eu vou entender que alguns movimentos que eu fizer podem ser entendidos como abandono e eu vou tentar cuidar disso. Então, eu desmarco uma sessão porque eu tô doente. Ok, para mim é muito claro isso, né? Mas o paciente com um esquema de abandono, para ele aquilo pode soar simplesmente como um abandono, como eu não querer atender ele, como eu ser. Olha só como o Rodrigo já é mais uma pessoa que não quer me encontrar, que está indo embora, que vai embora da minha vida. Então, essa parte da relação terapêutica, ela é uma parte essencial do tratamento também, que vai influenciar diretamente, inclusive, nas técnicas depois, né? Eu não tenho como fazer uma técnica de imagem onde eu vou voltar lá na infância, entrar na cena do meu paciente e cuidar do sentimento de abandono, se toda semana eu fico ativando o abandono dele na relação comigo, né? Fica muito difícil de ele conseguir confiar e se conectar e ter a segurança necessária para isso.
Então, acho que é um ponto válido e por isso que a terapia do esquema pode ser tão demandante também para o terapeuta, né, emocionalmente, porque a gente precisa atender diferentes necessidades de diferentes pacientes, quase que ser terapeutas diferentes, né, para cada paciente, muito por isso. Eu vou reparentalizar um paciente com esquema de abandono e um paciente com esquema de fracasso, como a gente deu exemplo, de formas muito diferentes, né? Padrões inflexíveis, de formas muito diferentes. Uhum. Ai, gente, às vezes eu vou indo, né? A gente A gente só começa tá aqui num E indo a com gente você. tá amando escutar, qualquer coisa, vocês né? me param, então eu, calma, segura, Mas volta. isso é muito importante. Acho que a gente falou isso em alguns episódios, né, menina? De quanto a terapia do esquema realmente é uma terapia demandante para o terapeuta, de quanto a gente precisa realmente estar disponível, quanto a gente se cansa mais. A Chay acabou de dar um exemplo dela, né? Eu saí do atendimento e precisei ficar Lotada, né? sentada ali, sentindo tudo aquilo, porque a gente mergulha junto na dor do paciente, a gente sente também, né? Então, acho que é muito importante a gente realmente ir frisando isso, que É, ela é uma terapia profunda. é isso. Eu lembro vividamente. Eu lembro desse dia Hum. assim, e foi marcante porque por conta, acho que da temática, né? A temática foi muito assim em questão da minha história, né? Eu sofri um processo de luto do meu pai, né? O meu pai, eu perdi meu pai de uma forma muito trágica, né? Muito, como que eu posso dizer? Do nada, não é do nada? É, muito Uhum. trágica, Trágica mesmo, muito muito trágica. trágica. Sim, E eu estar ali com a paciente, né? Estar ali nossa, Uhum. mas foi muito bom. E acho que até também dá um respiro pra gente em alguns lugares, pelo menos eu sinto isso, né? De tá tudo bem também a gente mostrar para o paciente que a gente também sofre com isso e que a gente pode se emocionar. Uhum. Claro. É muito isso. Eu acho que essa é uma das partes mais bonitas, inclusive, né? De que a gente vai estar ali de uma forma genuína, né? A gente vai estar, claro, né? A gente tem que ser ali o adulto saudável, né? Essa parte do adulto saudável que a gente fala que é o bom cuidador, né? A gente tem que estar ali sendo um bom cuidador para o paciente. Mas ser um bom cuidador também é isso, né? É se conectar, é empatizar, às vezes é chorar junto, é sentir junto, né? Não quer dizer que eu preciso tá acima, ou tá num outro lugar, ou tá, né, conectado só. Não, eu tô sendo genuíno, né? O meu lado bom cuidador tá ali e ele vai se emocionar, claro. Se eu Uhum. me preocupo contigo, né? Se eu gosto de ti, dependendo do que tu tá trazendo e do conteúdo daquilo que tá vindo, eu vou me conectar, eu vou me emocionar. Se conversa com a minha história, inclusive, aí tem acho que esses dois lados, né? A gente fica mais mobilizado, nossa criança aparece mais, né? Nosso lado criança também vem porque se conecta com tudo aquilo, e é aí que a gente precisa talvez conseguir fazer esse movimento, né? De voltar para o adulto, dizer, ó, botar nossa criancinha aqui do ladinho e dizer, tá tudo bem, né? Hoje eu tô aqui, deixa eu voltar aqui para o adulto. Mas que também tem uma coisa de muitas vezes eu também consigo entender e cuidar daquela dor do paciente de um outro lugar, porque eu sei o que ele está sentindo, né? Eu senti aquilo também, eu senti algo relacionado a essa mesma temática. Eu sei a dor dessa falta, né? E eu talvez empatize de um outro lugar que seja, inclusive, muito mais curativo para o paciente Uhum, do que se eu ficasse uhum, me protegendo disso, né? Então, me distanciando disso de alguma forma. sim, muito sim. bem. Você já Rodrigo, está revitalizando a gente, né? Ah, quer falar, Fê? não, eu ia perguntar, né, se ele tem algumas dicas sobre como os terapeutas podem se preparar para sessões que a gente sabe que vão ser um pouco mais difíceis, que a gente vai usar uma técnica vivencial, né, tentar trazer alguma coisa que ative muito o paciente, que seja muito sofrido, muito doído. Ótimo. Eu acho que tem algumas coisas assim que a gente pode olhar juntos. Uma é a qualidade da relação terapêutica, né? O quanto
dependendo, claro, do momento da terapia, enfim, mas conforme essa relação vai se construindo e se intensificando, ela vai se tornando um lugar seguro para externalizar essas coisas mais difíceis também. Tem uma autora que ela fez um livro, ela dividiu a terapia do esquema em 4 etapas, né? É uma possibilidade, é uma ideia que ela teve de tentar organizar. Eu acho legal porque não é uma forma, né? Não é uma coisa de rígida assim, mas ela traz algumas ideias legais, que ela diz assim, uma primeira etapa, né, que é a primeira etapa da terapia do esquema, é uma etapa de construir segurança no vínculo, para que a criança do paciente possa aparecer na maioria das sessões, porque ele já se sente seguro o suficiente para trazer essa criança, para trazer esse lado vulnerável, para trazer essa dor, né? Então, eu poder olhar também para como está a minha relação com esse paciente, o quanto ele se sente seguro comigo ali, pode ser um primeiro ponto. Um segundo ponto é a gente fazer tudo de forma colaborativa, né? Eu vou propor para o meu paciente, vou ver como é que ele se sente, né? Eu falo para ele, deixa eu te propor uma coisa, né? Hoje estava pensando, a partir da última semana que a gente conversou, e hoje eu queria te propor algo, digamos que seja a primeira vez, né, que vai fazer com aquele paciente. Queria te propor algo um pouquinho diferente, né? Fiquei pensando naquela cena que tu trouxe, e eu pensei em a gente ouvir um pouco mais essa voz que tu disse que tá aí presente nos últimos dias, dizendo isso, isso, isso e aquilo. E eu pensei em a gente fazer algo um pouquinho diferente hoje. Talvez botar essa voz numa cadeira só para ela. A gente ouvir o que ela tem a dizer, ouvir o que que ela vai falar sobre isso, e depois a gente volta, tu volta para cá, para tua cadeira, e a gente vê o que acontece, o que que tu sentiu ouvindo essa voz, enfim. E aí deixar o paciente trazer quais são os medos, quais são os receios que ele tem, e a gente poder trabalhar com essa ideia. Daqui a pouco aparece um outro modo, né? Um modo mais evitativo, diz assim, não, Rodrigo, não vou fazer, né? Tá, mas não vou fazer, né? O protetor zangado, que a gente chama, né? Nem vem com essas. Lá vem tu com esse papinho de cadeira de novo. Não começa, não quero. Se tu vier com isso, já nem venho na sessão semana que vem. Vamos conversar que tá muito bom assim, né? Uma resistência, uma certa evitação, entender o porquê, né? O que que tá por trás disso, poder ir aos pouquinhos. Em alguns pacientes, quando eles são mais frágeis, né, ou quando tem esse lado resistente muito presente, às vezes até descrever antes, Fê, o que que a gente vai fazer, sabe? Olha só, eu ia te propor de a gente fechar os olhos e construir uma imagem assim, 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 assim. E aí eu queria, em algum momento eu vou te pedir para eu entrar nessa imagem, para a gente fazer algumas coisas. E aí depois a gente volta para cá e discute. Acho que são coisas que vão te ativar um pouco mais, provavelmente, né? Vai sentir um pouco mais, mas eu tô aqui contigo. A qualquer momento a gente pode voltar para o teu lugar seguro. Então acho que um segundo ponto seria isso, né? Uma coisa mais colaborativa, assim, de eu trazer essas ideias para o paciente, ver como é que ele se sente, reforçar a questão da segurança da relação e aí trabalhando possíveis modos, inclusive que surjam aí. E um terceiro ponto que eu sugeriria seria do terapeuta com ele mesmo, né? Antes da sessão, tem 2 vivências, inclusive, que eu sugiro aí para os supervisionandos muitas vezes fazerem, e também ver o que acontece, ver o que dá. Uma é de, né, se eu tenho ali 10, 15 minutinhos antes da sessão e eu sei que vai ser uma sessão talvez mais difícil, com um paciente mais difícil, onde eu vou propor algo que eu também não estou muito seguro ainda, talvez, né, de eu fechar os olhos e me visualizar com a minha criança, né, com a minha criancinha no colo, talvez, né, entendendo quais são os medos dela, do que ela está com medo, ou o que que ela está sentindo, e tentando fazer esse movimento de acolher, de dizer, ó, eu sei que tu tá com medo disso, disso, disso. A gente sabe que esse medo não é de hoje, a gente sabe que esse medo vem lá, talvez, né, de outros momentos, mas hoje eu tô aqui contigo, tá tudo bem, a gente estudou sobre isso, levou para supervisão, vai levar de novo, a gente tem um bom vínculo com o paciente,
eu vou propor para ele, ver o que acontece, mas tu tá segura, tu tá aqui comigo, né? Vou te deixar aqui no cantinho, do ladinho atrás de mim, um lugar que tu te sinta segura. Ou uma outra vivência que eu gosto de sugerir também é de fechar os olhos e visualizar o terapeuta, né? Visualiza que ele está encontrando a criança do paciente. Antes de começar a sessão, né? Eu fecho os olhos e eu visualizo que eu estou encontrando a criança desse meu paciente. O que que ela precisa? Qual é a dor dela? Qual é a necessidade mais importante dela? Eu tentar me conectar com aquilo, com aquela criancinha, porque é ela que eu estou prestes a receber, né? Vai ter modo no meio ali, vai ter modo de enfrentamento no meio, né? Pode ser que venha algum lado super arrogante, super crítico comigo, que vai dizer, pô, Rodrigo, sei lá, essa terapia não adianta de nada, nada funciona, tu fica me pedindo para imaginar um monte de coisa. Eu quero resultado, não quero ficar imaginando o que passou, passou, sei lá, né? Isso é modo de enfrentamento. Quem está por trás é essa criança ativada em algum esquema ou num conjunto de esquemas. Então, a gente poder fazer uma vivência antes da sessão, também se conectando com a criança do paciente, lembrando que é ela que está chegando ali e que esse modo de enfrentamento só está ali porque ela não sabe lidar de um outro jeito, ela nunca teve, talvez, a oportunidade de lidar de um outro jeito, construir um modo mais saudável, é só por isso. Quem eu tenho que estar de olho mesmo e cuidar e acolher essa criancinha lá atrás. Então, eu diria talvez essas três coisas, Fê, né? Perceber a relação terapêutica, o nível de segurança que já tem, de vínculo seguro que já tem ali, essa coisa do colaborativo, né? Construir de forma colaborativa as sessões e a mesma proposição das técnicas, e esse olhar vivencial do próprio terapeuta, né? Tanto para a sua criancinha quanto para a criança do paciente. Acho que são alguns recursos que podem ajudar a gente também antes das sessões. E quando você trazendo essa possibilidade, né, Rodrigo, da gente poder se conectar com a criança do paciente, parece que já sai, né, também as próprias vozes críticas realmente ali do terapeuta e dá aquela vontade, deixa eu cuidar, né? E Isso. aí isso daí acaba realmente ali abrindo mais esse canal realmente ali do terapeuta de não, eu vou cuidar, né? E eu vou cuidar através dessa técnica, através desse exercício aqui com ele. É, que legal. Gostei É muito muito de isso, ouvir isso. Duda. É muito Uhum. isso, né? Porque muitas vezes o que a gente recebe no consultório por muito tempo, e principalmente muitos modos de enfrentamento, né? Então, aquele paciente que é muito evitativo, que quase não fala, que nem queria estar ali, né? Que falta muito. Isso ativa Uhum. muito a gente. O modo de enfrentamento ativa muito o terapeuta, né? O que eu estou fazendo de errado? Não está adiantando nada, eu não consigo fazer esse paciente se conectar ou algo assim, né? Ou às vezes o outro lado, né? O lado mais hipercompensador do paciente que vem para o ataque, que ele é mais grandioso, né? E aí eu me sinto diminuído o tempo todo. Isso é modo de enfrentamento e é isso que ativa a gente. Quando a gente consegue fazer esse movimento de se reconectar com quem está atrás, e às vezes, e aí já, né, trazendo para o nosso tema também, as cadeiras ajudam muito nisso também, né? Eu posso imaginar ou visualizar ou fazer isso com o paciente, né? Esse modo de enfrentamento numa primeira cadeira que está de frente aqui comigo, que é quem está falando comigo, né? Que está dizendo que eu sou isso, que eu sou aquilo, que aquele outro. E atrás tem uma outra cadeira, né? Eu posso tentar visualizar uma outra cadeira com um menininho, uma menininha ativado, com medo, que não sabe se deixar ser cuidado, com medo de ser abusado ou alguma coisa assim. E por isso que ele precisou chamar esse modo da frente, né? Esse modo que está na cadeira da frente. Então, se a gente conseguir enxergar essa criancinha lá atrás, é, acho que ajuda muito a gente a desativar. Muito aquilo que a gente falou, eu sei cuidar dessa criança, né? Eu sei cuidar. E esse lado que está aqui me atacando é só um jeito de lidar com a dor, né? Acho que a gente se tranquiliza um pouquinho, essas vozes podem silenciar um pouquinho também, quando a gente olha para aquela criança e sente essa vontade de cuidar que tu falou, né? É. E, Rodrigo, o que que você, a gente está aqui, você está reparentalizando todas nós e quem, né, está escutando também o podcast. E a gente está aqui pensando sempre, a gente foi fazendo perguntas muito pensando nesses medos, nos receios dos terapeutas de fazer.
E o que que você poderia falar um pouco do medo de não dar certo a técnica, né? Assim, de, não, e se eu fizer e não der certo, o que seria não dar certo? O que fazer quando não dá Uhum. certo? O que que você pensa sobre isso? Acho que seria bom a gente ouvir um pouquinho da tua experiência. Ótimo. Duda, eu acho que tem algumas coisas, assim, eu vou citar, né, talvez as que eu considero as mais importantes, que são erros, erros que não podem Uhum. acontecer. Mas eu acho que essas coisas são poucas, sabe? Por isso que acho que vale a pena citar, porque elas são muito claras que não podem acontecer. Por exemplo, no trabalho de imagem, o que não pode acontecer é revitimizar a criança, né? Se a gente vai para uma cena de Uhum. abuso, eu deixar aquele abuso todo acontecer de novo, isso não pode, jamais, né? Terapia do esquema não é uma terapia de exposição, né? Eu não vou expor o meu paciente ou a criança do meu paciente àquele trauma ou àquela dor de novo, né? Eu quero só ativar a sensação. Então, numa cena de abuso, né, é suficiente que o paciente, por exemplo, né, eu tô ouvindo os passos do meu pai. Eu sei que ele vai chegar aqui e aí vai me bater, por exemplo, né? Pronto, né? Eu já ouvi, o ouvir os passos já me ativa aquele medo do abuso, que é o que eu vou reparentalizar. Ali eu já congelo a cena, entro para fazer o que tem que fazer, tirar esse pai dali, tirar essa criança dali, proteger ela de algum jeito, né? Então, assim, jamais deixar a criança ser revitimizada. Isso não pode acontecer. No trabalho com cadeira, como, né, a ideia das cadeiras é que cada cadeira seja ocupada por um dos lados do paciente, né, um dos modos ou um dos esquemas, inclusive, o que a gente não pode fazer é colocar o paciente no papel de abusador dele próprio, né? Então, tem uma cadeira onde eu tô ali sendo eu mesmo, né? Eu tô sendo o Rodrigo, e aí eu tô falando com um abusador que tá numa cadeira vazia, eu tô falando tudo que eu preciso falar para ele, e aí o terapeuta vem e diz: agora, Rodrigo, senta lá na cadeira e seja o abusador. Jamais, né? Isso jamais pode acontecer, porque aí eu tô de novo fazendo a mesma coisa, e eu tô também, de uma forma ou de outra eu corro o risco de empatizar com esse abusador, né? De, mas eu tinha motivos para não sei o quê, isso não pode acontecer. Fora isso, Aham. gente, acho que tem uma coisa bem legal, o Scott Kellogg, né, minha grande referência aí no trabalho com cadeiras, assim, e eu ouvi dele uma vez, né, numa conversa pós-congresso, ele disse assim, e depois foi até curioso, porque eu chamei ele para escrever 2 capítulos sobre cadeiras. Um ele aceitou, e tá um capítulo bem legal, tá para sair. O outro ele não aceitou, porque era um capítulo sobre o que não fazer no trabalho com cadeiras. E ele respondeu dizendo: Rodrigo, eu não vou aceitar escrever esse, porque para mim tem uma coisa que não se faz, que é essa que a gente falou. A vítima, né, assumiu o papel de abusador. De resto, vê no que dá. Ele diz, né? Vê o que acontece, né? Coloca aquela emoção, ou aquela pessoa, ou aquele lado, ou aquele esquema na cadeira e vê o que acontece. Claro que esse ver o que acontece não é tão solto assim, né? A gente tem objetivos e os objetivos eles são gerais na TE, né? Cuidar da criança, confrontar a voz crítica, combater, né, a voz crítica, a voz punitiva, fortalecer o adulto saudável. Então, eu vou sempre em direção a isso, mas eu vou experimentando também com as cadeiras, né? Eu senti que parece que agora veio muita raiva na tua fala. Bota essa raiva ali, senta aqui nessa outra cadeira e vamos dar voz para essa raiva, né? Parece que tem muita coisa que tu precisa dizer pro teu namorado, para tua esposa que tu não tá conseguindo. Vamos colocar ela aqui, vai botando para fora, vai trazendo isso, né? Eu vou estar do lado ali para cuidar de ti, qualquer coisa. Agora vamos botar mais uma cadeira e ver como é que a tua criancinha se sente depois de tu ter falado ou depois de ela ter te falado tudo aquilo, né? Aí bota mais uma. A gente vai construindo essas dinâmicas muito conforme elas vão acontecendo também, mas claro que sabendo quais são os meus objetivos, né? Então, Duda, acho que de não fazer seria muito isso, sabe? Revitimizar, reviver o abuso, né? Isso seria meio grave, assim, né? Isso não pode acontecer. As outras coisas, às vezes eu posso me atrapalhar,
eu posso entender errado qual é o modo, né? Talvez não era bem aquele lado, eu entendi que era um lado, mas era outro. Essas coisas a gente pode errar, pode acabar acontecendo, mas eu consigo trabalhar isso junto com o paciente depois para ver se fez sentido para ele ou não, se aquilo, né, era bem por aí, se encaixa com o que a gente estava trabalhando ou não. Eu não acho que sejam coisas que a gente deveria deixar de fazer por isso, né? Porque eu consigo trabalhar isso com o paciente. E ter em mente essa ideia de saber quais são os objetivos com cada grupo de modos, né? Isso vai guiar muito o nosso trabalho. Então, sempre que surgir uma criança vulnerável, ela precisa ser reparentalizada. Sempre que surgir uma voz punitiva, ela precisa ser combatida, não importa se é em imagem ou em cadeira. Sempre que surgir um lado evitativo, eu preciso fazer a confrontação empática, né? A ideia de obrigado por tudo que tu fez até aqui, porque tu protegeu o meu paciente até aqui de alguma forma, né? Tu ajudou ele a sobreviver, mas agora aqui a gente não precisa mais tanto de ti. Tem adultos saudáveis aqui para cuidar do que ele está sentindo, né? Então, eu saber esses objetivos é uma parte bem importante e usar essa bússola que a gente falou antes, né? De perguntar para o paciente o que que tu tá sentindo, como é que tu tá te sentindo, o que que eu posso fazer agora, o que que a gente pode fazer juntos agora para cuidar disso, né? Basicamente empatizar e cuidar dessa criança. Eu acho que são talvez as coisas mais essenciais, né? Eu lembrar disso, eu ter, claro, esse conhecimento teórico e eu lembrar dessas duas coisinhas que não dá para fazer jamais, né? E fora Uhum. isso, praticar, tá aí, né, Duda? Praticar, praticar, Uhum. praticar, se experimentar na clínica com o paciente, se experimentar com os pares, se experimentar em supervisão, abrir mão do nosso ladinho evitativo, né, que às vezes aparece também, não, deixa, depois eu faço, isso, aquilo, e se jogar, se experimentar mesmo. Eu acho que pode ser um bom caminho também. Mas eu confesso que agora eu fui indo, isso que eu falei antes, eu fui indo, eu nem sei se eu respondi tua pergunta, ou se eu misturei mais de uma Respondeu. pergunta junto, já foi, engatei a quinta e fui. Super respondeu assim, quanto que é importante saber disso, saber, né, quando e como, né, reparar, e isso dá clareza do objetivo também, né, que você falou Isso. assim, saiba o porquê que você está usando essa técnica agora, porque isso vai ali nortear o terapeuta, o que vai diante do que for surgindo, né, também. É Uhum. isso. Eu comento muitas vezes que é muito difícil uma técnica dar errado, que acho que a gente inclusive teria que entender o que que é dar errado exatamente, né? Porque o que acontece às vezes é ela não ir exatamente como eu tinha planejado. E isso está muito longe de Uhum. ser errado, de ter dado errado, né? Então, às vezes o que vai acontecer é eu tentar propor uma técnica para trabalhar a criança vulnerável e eu não consigo porque um lado evitativo aparece. E aí ela não conecta. Mas isso nos trouxe informações muito importantes, que é, opa, tem um lado evitativo Uhum. aqui. Então a gente também vai indicar isso, vai apontar, né, a presença desse lado evitativo, a existência dele, vai entender a história dele na vida daquele paciente e vai ser um lado a mais que a gente vai poder trabalhar ao longo das sessões, né? A mesma coisa quando eu tento fazer alguma atividade, proponho alguma coisa para o paciente e vem um lado punitivo, né? Rodrigo, não adianta, comigo nada adianta, nada vai funcionar, nada vai dar certo, isso aqui é uma perda de tempo, não é nada contigo, é comigo, eu não tenho jeito mesmo. Eu tinha uma ideia de propor algo e surgiu um lado punitivo ali, né? Uma voz dizendo, por exemplo, se fosse, né, o Rodrigo, meu paciente, dizendo, Rodrigo, o Rodrigo não tem jeito, não tem o que fazer com ele, né? Não tem o que fazer contigo. Isso não é que deu errado a minha técnica, isso é muito importante. Eu identifiquei um modo que aparece nessas horas e que muitas vezes impede o meu paciente, inclusive, de ser cuidado, né? Então, eu preciso talvez trabalhar primeiro esse modo para depois conseguir fazer o que eu tinha pensado em fazer naquele primeiro momento, né? Também. Uhum. Uhum. Rodrigo, Perfeita. aproveitando esse gancho, a gente está falando tanto de medos e dificuldades, né? Mas vamos falar de uma partezinha boa, assim. Como é para Sim. você, na sua experiência, né? Tanto acho que de terapeuta quanto de supervisor, mas
qual é o lado bom de estar ali também vivenciando isso? Qual que é a delícia de aplicar essa técnica, de poder viver isso junto com o paciente, dentro da sua experiência mesmo? Uhum. Ah, Letícia, eu acho que a primeira coisa que me vem assim é o resultado, sabe? É poder ver que muitas vezes, por meio de uma vivência, a gente pode proporcionar para o paciente uma experiência, né? O que a gente falou lá no início, essa experiência emocional corretiva de algo que ele talvez nunca tenha recebido na vida. Ele nunca tenha tido a oportunidade de sentir aquilo, de ter alguém que se importa e que tá ali e que cuida e que é genuíno e que permite que ele se sinta cuidado ou que ele se sinta protegido, né? Eu tenho, assim, certeza, qualquer terapeuta do esquema que a gente conversar e que, né, vai falar sobre isso, vai dizer que, pelo menos em algum momento, e eu arriscaria dizer que em vários momentos, ouviu algo do tipo, eu nunca tinha sentido isso, ou nunca ninguém fez isso por mim, né? E poder proporcionar essa experiência corretiva, para uma criança que muitas vezes não pôde sentir isso ao longo de toda a história, é algo muito bonito, né? A gente vê o efeito que isso tem depois no próprio olhar da pessoa sobre si mesma, né? O nosso paciente começa a entender que é aquilo que ele merece. Que é aquilo que ele merece receber nas relações. E aí é o que ele precisa, muitas vezes, para poder, sei lá, sair de uma relação abusiva, né? Ou buscar vínculos, conexões mais seguras, se mexer para fazer amigos, conseguir ter essa energia, essa motivação para ir construir vínculos que possam manter ele aí nesse lugar quentinho que ele conseguiu sentir em terapia. Eu acho que essa é uma das coisas mais bonitas, assim, né, que a gente Com tem certeza. nas vivências como um todo, assim, que é muito gratificante Uhum. também como, né, terapeuta, poder acompanhar o processo, esses momentos do processo do paciente também. Muito bom te ouvir, Rodrigo. Muito bom. Bom, Uhum. para não tomar muito do seu tempo, né? A gente caminhando agora para o finalzinho. Eu não sei se você já assistiu os outros Gente, é muito episódios. rápido. Eu também falo demais, mas mesmo assim é muito rápido. A gente ficaria aqui o dia inteiro conversando com você, Horas. né? A gente não quer ocupar A o gente seu já vai tempo. marcar outro horário, né, Fer, pro Ou Rodrigo bora fazer vir uma parte 2 conversar. já. A gente Aham. pode Parte fazer 2. parte 2, Super tá? topo. Super Dois, topo. três, e vamos embora. Super topo, só avisar. Mas Série, Rodrigo, pá, um, dois, A gente vai abrir um Faz uma quadro do Ah, Rodrigo playlist. aqui. vamos fazer uma minissérie só com técnicas vivenciais com o Rodrigo. Olha que delícia, né? A gente faz várias Acharia técnicas com o maravilhoso, gente. É só Rodrigo. convidar. Nossa, um sonho. Mas eu tô curiosa. Eu não sei se você assistiu os outros episódios, né? Mas aqui no nosso a gente tem um pedido para fazer para os nossos convidados. E esse pedido é que vocês deixem um recadinho. E o único senão, né, desse pedido é que esse recado venha do coração, né? Então a gente pede gentilmente, né, e com o coração aberto, né, que você possa deixar um recado para gente, para nós que estamos aqui, para quem está em casa nos ouvindo, um recadinho seu do coração sobre qualquer assunto, sobre esse tema ou não, sobre Uhum. psicologia ou não, mas que venha do coração. Ai, gente, que lindo isso. E eu acho que assim, não tem como, né? Pelo menos acho que não tem como ser diferente a partir do que a gente conversou hoje aqui e tudo mais. Mas me veio muito isso de sejam compassivos com as suas crianças, né? No geral, a gente está falando aqui, né, com terapeutas e na parte da aplicação das técnicas, mas não só nisso, né? Às vezes a gente parar um pouquinho, tentar olhar de fora se a gente não está se demandando demais, se comparando demais, se maltratando demais, né? Se deixando, às vezes, em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, exigindo cumprir umas regras, umas coisas absurdas ali, e a nossa criança o tempo todo angustiada, o tempo todo ansiosa, o tempo todo correndo atrás da bola de neve que só aumenta, né? Então, se a gente puder
construir um olharzinho um pouco mais compassivo com as nossas crianças e com as crianças dos nossos também, né? Dos nossos pares, dos nossos amigos, dos nossos parceiros. Eu acho que é justo, a gente merece, né? Mais do que a gente precisa. Eu gosto muito de pensar que a gente merece isso. Então, acho que o que veio do coração quando tu falou foi isso, sabe? De a gente poder buscar de uma forma mais constante até um olhar cada vez menos crítico, né? Esse monte de ser, menos crítico, com menos culpa e mais compassivo, ou mais curioso, né? Do que, enfim, outras coisas. Eu tenho certeza que esse recado bateu no coração de cada uma de nós. Eu tenho certeza Uhum. disso. Porque a gente já se Sim. conhece há algum tempo e Uhum. assim, foi lá no fundo, para cada uma de nós mesmo. Obrigada, de verdade. Que bom, obrigado. E agora o palco é seu, né? Diga onde as pessoas te encontram, o que está Ah, acontecendo de curso, Curso! supervisão, boa. Supervisão. que você tem. Ai, que legal. Gente, então, meu Instagram, acho que é o Instagram mais, né, difícil de se encontrar, é @terapia do esquema, né? Só terapia do esquema, Ele qualquer conseguiu esse coisa. mérito, olha. Achei, não, e foi assim, eu fui um dia testar, há um tempo atrás, fui testar, tava lá, ficou disponível, eu disse, vou pegar para mim, nem sei o que que eu vou fazer com ele ainda, né, mas vou pegar o nominho para mim, aí depois, né, quando, enfim, comecei a usar o Instagram também para divulgar as coisas, deu a sorte de esse nome já tá comigo, então deu tudo certo. Sim, que bom. Mas, gente, então, qualquer coisa, né? Eu fico à disposição lá no Instagram também. Quem quiser conversar, trocar uma ideia, saber alguma coisa também sobre eventos, né? Cursos, dica de material, sugestões, é só chamar lá. Eu agora, eu tô na sexta-feira que vem, deixa eu ver as datas aqui, no dia 27, na jornada de terapias cognitivas da ATC de Santa Catarina. Então, eu vou estar falando sobre cadeiras, né? Justamente o trabalho sobre cadeiras com pacientes, os desafios clínicos, né? Com pacientes mais difíceis, assim, como a gente pode usar as cadeiras para trabalhar com eles também. No dia 11 de novembro, eu tô em Maceió, aí para um curso também de trabalho com modos, né? A gente vai trabalhar cadeira, trabalhar imagem mental. O foco é muito na prática, assim, de como conduzir um processo terapêutico a partir do modelo de modos. E na última semana de novembro, dia 24, 25, 23, 24, 25, eu acho, em Belo Horizonte, também uma jornada de terapia do esquema da ATC de Minas. Aí também vou dar um mini curso lá de terapia do esquema para depressão e também uma fala sobre cadeiras para pacientes, o trabalho com cadeiras com pacientes evitativos. Esse tem, eu sei que tem inscrição online também, então o pessoal pode fazer. Os outros eu não sei se não é só o de Maceió é presencial, o de Santa Catarina eu não sei. E aí, gente, fora isso, eu tenho, e aí acho que tem a ver com isso que a gente está falando também, né? Eu tenho feito alguns grupos de que o foco é, né, em a gente praticar o trabalho vivencial. Então, eu fiz um curso de trabalho de imagens, e agora a gente tem um grupo meio de supervisão, mas é um grupo grande, com mais pessoas, com mais de 10 pessoas, onde a ideia é praticar mesmo, né? Se dividir em duplas, a gente faz roleplay e depois vai praticar, vai botar em prática tudo que a gente fala tanto sobre imagem e cadeira. E eu tenho feito muito assim, grupos que duram bastante tempo, que é para construir também esse ambiente seguro, né? De a gente poder estar ali com as mesmas pessoas toda semana ou a cada 15 dias, botando em prática alguma técnica, experimentando alguma ideia vivencial juntos, assim. Então, a gente faz grupos de 3 meses, de 4 meses, grupos sem tempo definido, né? A gente vai indo enquanto a gente se aguenta, depois, quando cansa, a gente interrompe. Então, também quem tiver interesse, né? A gente pode combinar, manda uma mensagenzinha, fala com as meninas, enfim, a gente combina também um jeito de aprender, né? Na prática, mesmo que no online, assim, o trabalho vivencial de uma forma mais consistente, eu acho.
E acho que é isso, gente. Por hora, o que tem, assim, Só de tudo eventos, isso. né? É isso. Nossa, que delícia ter você aqui, Rodrigo. A gente agradece realmente muito. E infelizmente a gente vai chegando ao fim aqui. Ah, Convite de portas super abertas aqui no nosso para você. A gente espera muito que quem está ouvindo aqui também tenha adquirido um pouquinho mais desse entendimento do que são as técnicas, o que é essa ferramenta em si, né? E o quanto ela realmente faz diferença ali na nossa prática clínica e acho que na vida dos pacientes que podem também vivenciar isso, né? Se você que está ouvindo a gente tem alguma dúvida, né, quiser compartilhar alguma coisa com a gente, com o Rodrigo, queira fazer algum comentário, a gente está aqui, a gente vai amar receber. Entre em contato com a gente, entre em contato com o Rodrigo também, que deixou aqui o Instagram dele. A gente está aqui para ouvir e aprender junto, formando cada vez mais esse nozinho que a gente tanto vem tentando construir, espalhar para outros terapeutas, que é um espaço de segurança, de conexão e de vínculo entre psicólogos. É isso, gente. Muito obrigada por estar aqui no Nós, nos acompanhando mais uma vez. Não se esqueçam, né, de se inscrever, compartilhar o podcast, o nosso canal com os colegas psicólogos, amigos interessados aí na psicologia. Manda esse episódio de hoje para aqueles que têm interesse nesse tema, né, nas técnicas vivenciais. Ficamos muito felizes em poder compartilhar e levar mais conhecimento para vocês que estão aqui conosco formando essa rede que temos tanto orgulho. Sim, é verdade. Também não se esqueçam de se inscrever no Nós Entre Psis, deixar sua avaliação ou comentário. O seu feedback é muito importante para a gente poder aprimorar os nossos episódios, trazer mais tópicos que interessam vocês. Então, nós vamos amar contribuir com aquilo que é de interesse de vocês. E além disso, siga-nos também nas redes sociais para ficar atualizado sobre os próximos episódios, as notícias. Lá a gente também tem uma troca muito legal com vocês. Nos vemos por lá e hoje ficaremos por aqui. Mais uma vez, obrigada pelo seu tempo e disponibilidade, Rodrigo. Obrigada por trazer tantas informações, assim, tenho certeza que foi muito rico para todo mundo que escutou até aqui. E obrigada, meninas, e você também que nos escutou até aqui. Um beijo e até o próximo episódio.